Paz do Senhor, meus queridos irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 72 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos passar algumas notas introdutórias apenas. Não vamos fazer comentário de capítulo por capítulo com maior profundidade, porque não temos espaço para isso, para que o vídeo não fique muito longo. A cidade de Tessalônica. Hoje, quando a gente observa no mapa, a gente encontra a moderna cidade de Salônica, no local em que ficava a antiga Tessalônica. Originalmente, a cidade recebeu o nome de Termas por causa das nascentes de água quente da região. Mas 300 anos antes de Cristo, Cassandro, rei da Macedônia, mudou o nome da cidade para Tessalônica, em homenagem à irmã de Alexandre Magno, sua esposa. A cidade era livre, tinha governo próprio e era a capital da Macedônia. Ela está situada próxima da importante Via Egnácia, que é a principal estrada para Roma. A igreja de Tessalônica. Atos 17, do versículo 1 até o 15, registra a saída de Paulo, Silas e Timóteo de Filipos em direção a Anfípolis, a 33 quilômetros de distância, e a seguir viajam mais 45 quilômetros até Apolônia. É interessante observar que não ministraram em nenhuma dessas cidades. A seguir viajaram cerca de 64 quilômetros até Tessalônica, onde Paulo, por umas 3 semanas, ministrou na sinagoga e foi instrumento de conversão de muitas pessoas. Na sinagoga da cidade, havia um grande grupo de gentios prosélitos, que eram chamados gregos piedosos, que Atos 17, versículo 4 faz referência. Esses gentios prosélitos responderam com entusiasmo à pregação de Paulo, bem como alguns judeus também fizeram isso. Esse sucesso na pregação do evangelho enraiveceu os judeus ortodoxos, que maquinaram uma confusão com a multidão a fim de dificultar as coisas para os cristãos e de impedir o ministério de Paulo. Os crentes acharam melhor Paulo e seus companheiros partirem, e eles foram para Bereia. Paulo deixou os companheiros em Bereia e foi sozinho para Atenas. Paulo logo mandou Timóteo de volta a Tessalônica para encorajar a nova igreja, quando esse se juntou a ele em Atenas. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o 3. Por fim, os homens se reuniram na igreja de Corinto, Atos 18, versículo 5. Timóteo relatou a situação da recém-instituída igreja de Tessalônica. Por volta de 50 depois de Cristo, Paulo escreveu primeira aos Tessalonicenses durante a sua estadia em Corinto. Alguns meses depois, escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. Desculpa aí, meus irmãos. A carta aos Tessalonicenses. Vamos passar aqui um breve comentário sobre ela. Havia diversos objetivos por trás da escrita desta primeira carta. Primeiro, encorajar e confirmar os novos crentes nas coisas de Cristo. Segundo, responder às falsas acusações feitas contra Paulo e seu ministério, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12. Terceiro, explicar que os cristãos mortos participariam da segunda vinda de Cristo. Quarto, advertir os cristãos das imoralidades pagãs, capítulo 4, a partir do versículo 4. Quinto, lembrar os membros da igreja de que deviam seguir e honrar seus líderes espirituais, capítulo 5, versículo 12 e 13. E sexto,
alertar os crentes que deixaram o emprego, porque estavam pensando que Cristo voltaria muito breve, e estavam inativos, capítulo 2, versículo 9. Inclusive, alguns deles até estavam causando problemas aos outros, porque estavam sem trabalhar, aguardando a volta de Jesus, e estavam vivendo às custas dos outros. Paulo também fala sobre esse assunto. Poucos meses depois, ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. As pessoas precisavam de encorajamento porque piorara a perseguição contra a igreja. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Os preguiçosos da igreja não tinham voltado ao trabalho, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 até o 12. Para piorar as coisas, as pessoas estavam confusas em relação ao dia do Senhor, o chamado dia da tribulação, ou a grande tribulação, e pensavam que já estavam vivendo nesse período. Talvez a igreja tenha recebido uma epístola falsa que afirmava ser de Paulo, capítulo 2, versículo 1 a 3, e esta epístola falsa, ou essa carta falsa, ensinava que o dia do Senhor já havia iniciado, ou seja, o período da grande tribulação. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, observe que o dia do Senhor pode se referir àquele período da tribulação que haverá na terra após o arrebatamento da igreja. Paulo escreveu, segundo aos Tessalonicenses, com a finalidade de encorajar a igreja a perseverar apenas ou apesar da provação. Segundo, explicar os eventos relacionados ao dia do Senhor. Terceiro, advertir os intrometidos de voltarem ao trabalho. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17 e 18, informa que Paulo pôs um sinal pessoal em sua carta a fim de que no futuro as pessoas pudessem identificar qualquer carta forjada. Lembre-se que 1 aos Tessalonicenses trata do arrebatamento, o retorno de Cristo nas nuvens para a igreja. E 2 aos Tessalonicenses trata da revelação, o retorno de Cristo com a igreja para a terra a fim de derrotar o inimigo e estabelecer seu reino. Em 2 aos Tessalonicenses, faz-se referência ao dia do Senhor, que diz respeito ao período da grande tribulação que haverá na terra após o arrebatamento da igreja. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9, fica claro que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Todos os capítulos desta epístola, de 1 aos Tessalonicenses, terminam com uma referência à segunda vinda de Cristo. Paulo relaciona a segunda vinda de Cristo, ou segunda vinda do Senhor, com salvação, capítulo 1, versículo 9 e 10, serviço, capítulo 2, versículo 19 e 20, confirmação, capítulo 3, versículo 13, consolo, capítulo 4, versículo 18, e santificação, capítulo 5, versículo 23. Termina aqui o nosso vídeo, foi apenas um breve comentário sobre 1 aos Tessalonicenses e também fazendo uma relação dela com a segunda carta aos Tessalonicenses para compreender melhor, entender um pouquinho melhor a diferença entre essas duas epístolas. No próximo vídeo, vamos falar sobre 2 aos Tessalonicenses. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.